Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Enviamos uma saudação também para quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes e os seus familiares. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pelo sacrifício, pela fé, pelo testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos a Eucaristia por todos aqueles que têm partido nos últimos tempos e de modo especial do nosso irmão José Morgado Souza, que viveu em Toronto e que era, portanto, da Lomba da Maia, penso que é, não é? Lomba da Maia. Portanto, enviamos para ele, para os seus familiares, para a sua família, as nossas orações e pedimos ao Senhor por ele, rezamos por ele e para que o Senhor dê conforto a todos aqueles que têm partido, sobretudo neste tempo da pandemia e às vezes com grande sacrifício e não tão bem acompanhados como as famílias desejavam e queriam. Vamos então tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, o vosso poder e vinde em nosso auxílio. Libertai-nos dos perigos que nos ameaçam por causa dos nossos pecados e salvai-nos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Daqui a muito pouco tempo, não há de o Líbano transformar-se num jardim, e o jardim parecer uma floresta. Nesse dia, os surdos ouvirão ler as palavras do livro, e libertos da escuridão e das trevas, os olhos dos cegos tornarão a ver. Os humildes alegrar-se-ão cada vez mais no Senhor, e os mais pobres dos homens rejubilarão no Santo de Israel. O tirano deixará de existir, o escarnecedor desaparecerá, e serão exterminados os que só pensam no mal, aqueles que fazem condenar os outros pelas suas palavras e que armam cilados no tribunal a quem promove a justiça e sem razão arruína o justo. Por isso, o Senhor que libertou Abraão, assim fala a casa de Jacó. Assim duravelmente Jacó não terá de se envergonhar, o seu rosto não voltará a empalidecer, porque houvera no meio dele os seus filhos. Obras das minhas mãos proclamarão santo o meu nome, proclamarão a santidade do Santo de Jacó.
e temerão o Deus de Israel. Os espíritos desnorteados aprenderão a sabedoria, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a caminho e seguiram-no 2 cegos, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Ao chegar a casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus perguntou-lhes: Acreditais que posso fazer o que pedis? Eles responderam: Acreditamos, Senhor. Então Jesus tocou-lhes os olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E abriram-se-lhes os seus olhos. Jesus advertiu-os, dizendo: Tende cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, quando saíram, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje na igreja a festa de São Damasceno. São Damasceno não é muito conhecido entre nós, mas quando nós celebramos um santo, é para dizer que aquilo que Jesus Cristo nos propõe, o projeto que Jesus Cristo nos propõe, é possível, porque houve santos que já fizeram, já experimentaram, atingiram a santidade e, portanto, a proposta de Jesus Cristo é possível. E é tarde, tenho que... E nós celebramos São João Damasceno, que, portanto, foi um santo, como nós sabemos, entrou ali um senhor, mas pronto, tem a sua vida, e nós não preocupa, cada vez mais vão entrar nas nossas igrejas, e qualquer dia não é só entrar e andar a vasculhar aquilo que temos nas igrejas, mas será tomar outras atitudes. Temos de estar preparados, não há problema nenhum. Pronto, não há problema nenhum.
Porque temos que nos ir mentalizando como cristãos. Não estávamos habituados a isto, não estávamos na igreja, não estávamos habituados, mas hoje há muita gente que cresce sem fé, que não tem princípios absolutamente nenhuns. A educação às vezes é a droga, é o convívio da droga, portanto, se encontrar alguma coisa para ir vender, mas isto vai ser cada vez mais comum nas nossas igrejas, e enquanto for isto, não será, mas agora quando entrarem para nos atacar, cá estamos, e não é só nas outras igrejas, também será nas nossas. Não é preciso fugir nem ter medo, é isto mesmo. São João Damasceno viveu no Oriente, e nós sabemos que depois dos apóstolos houve um período chamado os padres da igreja, a quem nós devemos muito, e São João Damasceno é considerado o último desses padres da escola grega, e escreveu livros, é um grande pensador, um grande teólogo, tem o título de doutor da igreja, porque na igreja, nós na igreja católica, na igreja que foi confiada a Pedro, não foi a Lutero, nem a Henrique VIII de Inglaterra, foi a Pedro, e a igreja tem os santos, e depois tem alguns que se distinguiram no meio desses santos, que são chamados doutores da igreja. São João Damasceno é doutor da igreja, porque nós devemos-lhe muito. Santa Teresa d'Ávila é doutora da igreja, porque na questão da mística. E nós hoje celebramos então São João Damasceno, e quando nós cada vez temos que saber mais porque é que veneramos os santos, porque eles disseram-nos com a sua vida que é possível viver as propostas de Jesus Cristo. Não é por mais nada, é por isto. E nós veneramos então estes santos. Hoje no Evangelho tirado de São Mateus, capítulo 9, versículo 27, 31, fala de 2 cegos. E fala-nos do milagre da cura de 2 cegos. E este milagre lança é o princípio de uma série de milagres que Jesus faz, de preparação para a missão dos 12. E vemos aqui Jesus como aquele que ilumina os olhos, aquele que dá a vida, que dá a vista. Já São João falava disto no capítulo 1, versículos 5 a 9. E com o seu milagre se confirma a fé no seu messianismo. Jesus é de descendência de David. Portanto, os milagres que Jesus fez foi para nos dizer, para nos ensinar, para fazer catequese de que Ele é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus. Aquilo que Ele dizia concretizava-se. Portanto, Jesus não brincava os milagres. Era uma coerência entre aquilo que dizia: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu fui enviado para vos chamar, para levar para a vida eterna, e portanto os milagres ilustravam este caminho. Como, por exemplo, a transfiguração de Jesus no monte foi para dizer aos discípulos que aquilo era verdade, o que ele anunciava. E portanto nós somos chamados a acreditar naquilo que Jesus ensina e depois pratica. Mas hoje, no pequeno diálogo com os 2 cegos, serve para nos despertar e também para medir a fé a eles, aos 2 cegos, e às comunidades. Mateus faz aqui uma adaptação da narrativa da cura dos 2 cegos em Jericó, quando Jesus se aproximava de Jerusalém. Não é só este episódio que nós temos na vida de Jesus,
cura de cegos. Quando Jesus chegou a Jericó e ia a caminho de Jerusalém, também 2 cegos se encontraram com Jesus. E os cegos gritaram: Senhor, filho de David. Significa que eles consideravam Jesus como um Messias poderoso, um novo Davi, nisto consistindo a sua cegueira. Portanto, a grande cegueira é a falta de fé, é a falta de não querermos ver aquilo que Deus faz, aquilo que Deus nos apresenta, estarmos bloqueados. E a cegueira que o Evangelho nos fala, a cegueira daqueles 2 cegos, é para nos preparar para nós pensarmos na nossa cegueira, naquilo que deixamos de ver e naquilo que vemos a mais e aquilo que pensamos que vemos. Nós hoje, no mundo em que nós vivemos, e certamente não imaginávamos, eu nunca imaginei chegar a um período da minha velhice, se assim se pode dizer, em que, por exemplo, os meios de comunicação fossem como são hoje. Eu nunca imaginei. Por exemplo, quando andava a estudar, eu imaginava a verdade e ponto final. É a verdade, fala-se da verdade e ponto final. Hoje chegámos a um ponto em que, por exemplo, os meios de comunicação social, as televisões, toda a gente, não lhes interessa a verdade, mas formar, dizem eles, formar a mentalidade daqueles que estão a ver. E aí nós interrogamos-nos: mas será que eu quero ser formado? Será que eu quero ser formado pelas suas excelências? Ou formatado? E hoje uma das dificuldades do nosso tempo é isto. Os nossos meios de comunicação social convenceram-se que são formadores, não são informadores. Nos anos 80, 90, nós acreditávamos na pureza das notícias. E hoje chegamos a um ponto em que querem que a gente veja de determinada maneira, que a gente pense de determinada maneira. E, portanto, são formadores. E cada vez mais nós temos que dizer, unirmos-nos e dizermos: eu não quero ser formado por Vossa Excelência. Eu tenho a minha capacidade de ser e de ver a realidade. E é esta cegueira que nos fala o Evangelho. Nós hoje temos muitos católicos que foram batizados, que estão completamente formatados na sua cabeça e pensam que estão no caminho da verdade. E não ouvem o catecismo, não se interessam nada da doutrina da Igreja, não se interessam nada dos valores que a Igreja anuncia, porque estão formatados por gente que entrou, por ideias que entraram. E é um dos problemas. Eu nunca imaginei, no início, quando estava na universidade, chegar a um ponto destes. Graças a Deus, nós vemos muitos jovens e muita gente a reagir. Mas de que cegueira que o Senhor nos fala? Eu dou um exemplo. Esta semana houve no Brasil um crisma. O crisma, numa cidade, foi tudo combinado, mas como estavam a cumprir as distâncias, mudaram para o salão paroquial, com os 2 metros de distância, não sei o que mais. Mas como o governador pensa que é formador e que pode fazer aquilo que quiser e tem autoridade, chegou ao meio do crisma, estava o serviço para organizar, a fazer o crisma, e interrompeu com as autoridades que não, porque isto não é uma celebração, é um acontecimento social, porque era no salão e tinha sido combinado. E nós, a Igreja já tem 2000 anos de história. Isto já aconteceu muitas vezes. E esta tentativa de fazer calar
de fazer silêncio, ou pensas desta maneira ou és excluído, ou pensas desta maneira ou não fazes parte da sociedade. E isto já foi muitas vezes experimentado. E nós, cristãos, temos que olhar para a cura destes dois cegos e dizer ao Senhor que nos ajude a ver a verdade, e não aquilo que alguns homens querem que nós vejamos. Nós somos chamados a ver a verdade e não aquilo que alguns querem que nós vejamos. E, portanto, vamos pedir ao Senhor, e eu às vezes falo nisto e as pessoas pensam que estas ideias que são assim muito complicadas, mas nós temos a obrigação como cristãos, quando abrimos a televisão, ter a capacidade de ver o que estão a transmitir por trás, saber ver nas entrelinhas, saber escutar. É a missão do cristão católico fazer uma autoavaliação daquilo que vê e daquilo que está a viver. E nós estamos num tempo terríveis. Nós estamos a viver um período terrível neste campo. E como cristãos temos que tomar consciência disto. E é desta cegueira que o Evangelho nos fala. E que o Senhor nos livre da cegueira. Mas sobretudo da cegueira que alguns nos querem impor. Que essa ainda é bem pior. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, como os dois cegos curados por Jesus, peçamos nós também ao Pai Celeste que nos cure dos males que nos afligem, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os bispos e os presbitérios da Igreja se deixem iluminar pelo Senhor e proclamam a santidade do seu nome, oramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os defensores da paz e da liberdade sejam homens justos e pacíficos e não patucam com nenhuma tirania, oramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os cidadãos desorientados e inseguros aprendam a sabedoria dos humildes e esperam na bondade do Senhor, oramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os cegos dos olhos ou do espírito se encontrem um dia com Jesus e dele recebam a luz que precisam, oramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que todos os fiéis desta paróquia descubram como é bom servir os pobres e neles reconhecer Cristo Jesus, oramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Deus, nosso Pai, fazei que os ouvidos dos surdos se abram à vossa palavra, os olhos dos cegos possam contemplar a vossa luz, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondeste o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo Jorge Morgado de Souza, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos de todos os outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, cada dia nos dá hoje.
perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, por intercessão do presbítero São João Damasceno e doutor da Igreja, que a verdadeira fé de que ele foi mestre eminente seja sempre a nossa luz e a nossa fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviamos os nossos cumprimentos para a família do nosso irmão Jorge Morgado de Sousa, que não sei se estão a participar, pelo menos estou a ver aqui algumas pessoas a participar na nossa Eucaristia. Muito obrigado por participarem connosco, não sabemos de onde, mas certamente também de Toronto, e enviamos um abraço para Toronto. E repetimos sempre o mesmo: durante a noite as câmaras ficam ligadas a focar o sacrário, para que nós, durante a noite, nas nossas casas e sobretudo os mais novos, passem 5 minutos a acompanhar o Senhor no sacrário. Portanto, e fazemos este convite a todos aqueles que nos veem de vários sítios. Todas as noites a câmara fica ligada, voltada para o sacrário, para que possamos venerar o Senhor Eucarístico. E vamos preparando-nos para o Natal, e como no primeiro cântico de entrada nós dizíamos Maranatá, Maranatá, que em hebraico significa, não é uma palavra latina, mas é hebraica, que significa: vem Senhor Jesus, que Ele venha no nosso coração. A todos boa noite, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.